E com vocês hoje, mais um vídeo da série analisando as princesas da Disney de uma maneira como você nunca viu, de uma maneira que nunca foi analisada. Hoje, tudo aquilo que você não viu no filme da Pequena Sereia. E antes de mais nada, antes de começarmos a analisar em si o filme da Disney, é interessante a gente ver que esse é o primeiro filme que a gente vê uma protagonista, uma personagem principal, como sendo uma criatura mágica. Até então a gente tinha visto a Branca de Neve, que é um filme que tem sim um demônio dentro do espelho, mas a personagem principal era uma humana, realmente. A Cinderela também, por mais que tenha ali a fada madrinha, que é um ser mágico, mítico e tudo mais, ela em si é uma ser humana. E também a Bela Adormecida, que era uma ser humana, embora tivesse a Malévola, que é a personificação do próprio dragão naquela história. E também as fadas madrinhas e tudo mais. Até então, todas as criaturas mágicas ou eram coadjuvantes ou eram vilões. Diferente do que acontece na Pequena Sereia, em que a personagem principal é também um ser mitológico, um ser mítico ali naquela história. Mas aí eu gostaria de saber, se você sabe o que é sereia, provavelmente se eu perguntar pra maioria das pessoas, vão dizer que é um ser mágico que é metade peixe, metade mulher, ou metade homem, se for um tritão e tudo mais. E em parte tá certo, porque realmente elas são isso nessa história, mas vai mais além. As sereias, elas são consideradas monstros marinhos desde as épocas antigas, porque os povos que dependiam do mar para sua sobrevivência, então para vender coisas, comprar coisas, que dependiam da navegação para conseguir o seu sustento, não tinham nenhum celular, não tinham muito estudo científico quando se tratava do que existia dentro do mar, não tinha nem celular para pesquisar o que estava acontecendo, não tinha GPS, não tinha nada disso antigamente. Então a navegação, por mais que fosse uma necessidade, sempre era algo muito assustador, porque se existiam as tempestades, tinham realmente seres perigosos no mar, então tem baleia, tubarão, coisas que podem derrubar o barco num encostãozinho, tem icebergs, tem corais, tem recifes que podem derrubar e quebrar o casco do navio e tudo mais. Então, era uma coisa muito perigosa. E como os povos de antigamente já tinham se afastado de Deus, e eles já tinham seus próprios deuses, suas próprias mitologias ali, eles tentavam arranjar uma explicação mitológica para essas coisas. E as sereias, elas foram colocadas como os monstros marinhos que, por incrível que pareça, começaram com o formato de pássaros. Então elas eram metade pássaros, metade mulheres, que atraíam os homens para o fundo do mar e matavam eles ali. Com o passar do tempo, lá na Idade Média, essa imagem se tornou, como conhecemos hoje, metade mulher, metade peixe, mas de uma forma bem macabra, bem feia, porque era realmente para assustar. Então, o que acontece? Isso provavelmente aconteceu porque existiam animais dentro da água, como os golfinhos, que soltam sons que são bonitos de serem ouvidos, que ecoam, que são agudos, que são melodiosos. E aí, como eles só viam a cauda do golfinho e o som, eles imaginavam então que era metade mulher, metade homem, por causa do canto. Então, o canto da sereia provavelmente surgiu disso, do canto dos golfinhos ou do canto de animais marinhos que tem esses sons e que ao mesmo tempo tem essas caudas de golfinho. Isso era desculpa para dar razões, dar os motivos do porquê talvez um barco tenha sido naufragado, porquê que algum homem caiu no mar e não conseguiu ser encontrado. Ah, porque ele foi encantado pelo canto da sereia, ela pegou ele, levou para o fundo do mar e matou ele para comer ele. Basicamente essa é a história real, vamos dizer assim, a história mitológica original da sereia. Ela era realmente um monstro marinho que as pessoas tinham medo daquilo ali, tinham medo das sereias porque elas queriam voltar para casa em segurança. Tanto que isso não é uma mitologia de um único lugar no mundo, não é só de um, sei lá, de um local nórdico que tem as ideias das sereias. Tem mitologias que se originaram antigamente em muitos lugares do mundo por conta disso, justamente porque existem esses animais em vários lugares do mundo. Inclusive aqui no Brasil, que ela é chamada de Iara, ou a mãe d'água, que diz na mitologia que é uma sereia que mora lá no Rio Amazonas, provavelmente por ser o local onde tem os botos e tudo mais. Então lá tem esses animais que parecem golfinhos, que também estão esses sons. E aí deve ter surgido esse mito aqui também, e também as pessoas elas viajavam, né? Então elas pegavam o mito daqui, daqui a pouco traziam pra cá e tudo mais, e iam se cruzando, os mitos eles também se cruzam no mundo por conta dessas viagens que aconteciam, ainda mais se eram por água, né? Então quem saiu desse porto aqui traz esse mito para esse outro porto aqui e assim por diante. Mas é muito interessante a gente ver uma coisa, porque aqui no Brasil, por exemplo, na Bahia, essas sereias, elas podem ser representantes de alguns orixás. E a gente já vê que isso não é algo do cristianismo, não é algo seguro para os cristãos, não porque temos medo de coisas que não são cristãs, mas porque tudo que não vem de Deus automaticamente não vai vir dele, tudo que não vem dele vem automaticamente do inimigo. E esses
orixás nada mais são do que divindades da religião Iorubá, que são representados pela natureza. Então, da mesma maneira que os filmes da Disney, por exemplo, a Pocahontas, representam o vento, a água, as coisas ali colorindo no vento, no Brasil nós também temos essas religiões que pegam a natureza e representam elas com alguma imagem. E no caso do orixá, especificamente aqui do Brasil, são coisas que vieram resquícios lá das religiões africanas. E eu quero conversar com vocês em outro vídeo sobre se nós devemos ter medo, se nós devemos ter preconceito com as religiões de matriz africanas ou com outras religiões. E, na verdade, preconceito nós não devemos ter com ninguém. O que nós temos é um conceito bíblico. Então, se está de acordo com a Bíblia, a gente aceita. Se não está de acordo com a Bíblia, a gente respeita a pessoa que quer viver assim, mas não aceita de maneira alguma. E se a gente tem oportunidade, a gente fala da palavra de Deus, porque se a gente tem a vida, se a gente tem a boa nova, o evangelho da salvação, é claro que a gente quer sair contando para todo mundo. Mas isso não é desculpa para a gente ser preconceituoso com as pessoas. De jeito nenhum, a gente não pode maltratar alguém só porque é de uma outra religião. Até porque, que testemunho seria esse, não é mesmo? E outra coisa também é que a gente não precisa ter medo, porque nada que venha do inimigo vai tocar o Filho de Deus. Não é mesmo? Porque Deus é mais poderoso do que o inimigo. Então, claro, novamente, não quero ser preconceituosa aqui, eu sei muito bem que tem muitas pessoas de religiões de matrizes africanas e tudo mais, que são pessoas com um caráter bom. Eu entendo que essas pessoas têm ainda o agir do Espírito Santo nas suas vidas. Eu tenho familiares que são de religiões de matrizes africanas, são pessoas maravilhosas de verdade, são pessoas que largam tudo para te ajudar. Então eu não vou julgar de maneira alguma caráter de ninguém, mas eu fico triste porque essas pessoas estão em um caminho errado, um caminho que não vai levar à salvação se elas não se converterem a tempo. Então, por isso é triste. Mas eu não preciso ter medo de nada, até porque muitas das pessoas dessas religiões não fazem coisas contra outras pessoas, querem fazer só as partes boas, entre aspas. As pessoas que vão fazer as partes ruins são as minorias, então você não precisa ter medo disso, você precisa só realmente entender que aquilo ali não é bíblico, então você não vai aceitar aquilo para sua vida. Mas você pode sim respeitar a pessoa, mas ao mesmo tempo, se for possível e que seja possível, por favor, entregar o evangelho também para aquela pessoa, para que ela possa ter a salvação verdadeira. Porque muitas dessas pessoas, elas são sinceras naquilo que elas estão fazendo, tá? Então, enquanto não está ali no momento final do fechamento da porta da graça que está chegando, todas as pessoas que estão em outras religiões, mas estão sendo sinceras, elas ainda assim podem entrar no rebanho visível ou invisível de Deus. Mas depois dessa janela gigantesca, vamos voltar aqui para a situação das sereias em si. Porque aqui no caso, essa Iara, ela representa o orixá, pelo que eu entendi, da Iemanjá. E a Iemanjá, ela é a mãe dos peixes, ela é a divindade da fertilidade, da maternidade e das águas dos rios, protetora das crianças e idosos, padroeira dos pescadores e também é representante do Oxum, que é a deusa das águas doces e rainha das águas claras. Então, é basicamente aquilo que acontece em todas as religiões que tem mais de um deus, cada deus para uma coisinha ou outra. Então, em resumo, por que isso não serve pra gente se parece algo tão bom? Ah, mas ela é protetora, ela é padroeira. Simples, porque ela não é real. Esse é o ponto dos 10 mandamentos. Quando Deus fala para não termos outros deuses diante dele, e no caso a sereia, ela seria uma deusa, como aqui diz, né, a deusa das águas. Nesse caso, por que isso não pode ser bom? Ah, deixa as pessoas assim, cada um sai o que quer. Porque se não é real, é um engano. E quem é o pai da mentira, quem é o enganador é Satanás, que ele trilha um caminho ali para você que parece ser bom, mas no final é um caminho de morte. Esse é o grande problema. É uma coisa que vai te levar à perdição, porque é um engano. Por mais que tenha aparência de bem, por mais que tenha uma aparência boa, ah, é padroeira, não é real. É uma armadilha, é um engano. E essas pessoas precisam ser alertadas disso também. E aí, quando a gente vê isso, basicamente, na parte mais dura e fria do que poderíamos ver nessa situação, esses seres são representantes de demônios. Satanás, como eu já falei várias vezes, ele é o espírito de mil faces. Ele é aquele que se faz de uma coisa aqui, se faz de anjo de luz aqui. Ele cria dois times diferentes. Então ele cria um timezinho aqui que parece bom, um timezinho aqui que parece mal, e faz eles se lutarem entre si para que ambos sejam destruídos. É isso que Satanás faz. É por isso que é tão perigoso essas histórias. É por isso que não é bom essas histórias. Porque não são reais. Porque, na verdade, são obras de Satanás. São contrafrações, e é isso que ele faz, ele pega algo que na verdade era de Deus e coloca numa capa feia e pega algo que é do caráter dele e coloca numa capa bela para te enganar, para te fazer perder a salvação. É por isso que não vale a pena tudo isso. E aí depois desses mais de 10 minutos de explicação sobre o que é uma sereia, do porquê que a gente não deveria se encantar literalmente com isso, vamos iniciar de verdade a história da Pequena Sereia, sempre tendo noção de que eu tô aqui fazendo os paralelos da contrafração. Basicamente, como o filme da Bela Adormecida, as pessoas viviam num reino feliz, num reino em ordem, um reino arrumado, no caso as sereias, os tritões, os
bichinhos do mar. Eles viviam em harmonia, seguindo regras. E o pai da Ariel é o Tritão Rei, é aquele que governa tudo e ele é tido como um rabugento nessa história. Então, ele é aquele que faz as leis, que dá um monte de proibição e ele é chato. Ele tá ali sendo duro demais, sendo rígido demais. E a gente vê que isso é uma caricatura muito errada de Deus. Que, novamente, como todas as histórias acabam sempre chegando nesse ponto, no começo principalmente, chega a ser tedioso essa série, né? Porque eu vou acabar repetindo um monte de coisa, porque eles mesmos repetem esse monte de coisa, só com uma outra roupagem. Mas foi isso exatamente que aconteceu no céu. Eles tinham um reino perfeito e Satanás colocou Deus como alguém mau lá no céu, como alguém que fazia leis para proibir os anjos de fazerem coisas que talvez fossem boas para eles. E não um rei que colocava ordem para que todo mundo pudesse viver bem feliz para sempre, como é a realidade. E aí esse filme aqui vai colocar a Ariel, a filhinha mais nova, que seria a caçulinha, queridinha ali do papai, vamos dizer assim, como a mais rebelde. Então, ela é aquela que não quer seguir as regras, ela é aquela que não gosta dos limites do pai, ela é aquela que quer quebrar as leis que o pai fez. E olha que coincidência, Satanás, ele era o querido de Deus, ele era o anjo, assim, mais glorioso que se tinha, ele estava ali como anjo cobridor da arca, ele estava ali mais próximo possível de Deus, ele era aquele que regia os coros celestiais, e inclusive, Ariel é conhecida por ser uma boa cantora. E olha que engraçado, porque Ariel é conhecida como a sereia, principalmente no live action, que é meio que a dona ali dos cânticos, então ela é que mais vai cantar, ela é que mais vai ordenar os cantos, pelo que eu entendi no live action, no povo dela e tudo mais. Então, olha que estranho, porque justamente Satanás faz isso com Deus, vai contra Deus, contra as regras do pai, deixa tudo uma bagunça, e Ariel faz isso. Ela é a cantora ali, é que tá ali regendo os corais do pai e quer ir contra as regras do pai. Ela é que poderia estar mais próxima ali do pai e é a que quer quebrar todas as regras. Olha que coisa, assim, profunda e triste. Muito, muito triste. Principalmente na parte da realidade, né? O que realmente aconteceu no céu. Que triste foi Satanás fazer isso. Que triste foi Satanás quebrar as regras e causar toda essa bagunça que ele tem causado até hoje na Terra e no céu. Enfim, eu fui procurar as letras desse filme porque A Pequena Sereia foi um filme que eu só assisti, se eu não me engano, uma vez. Eu não achei ele tão legal assim. Como eu falei no outro vídeo, eu só fui assistir filme de princesa depois dos 10, 11 anos, mais ou menos. E aí, alguns eu já não via tanta graça assim. Ainda bem, porque eu não fiquei viciada em todos eles, só em alguns. E aí eu fui pesquisar, e se eu não me engano, essa daqui é aquela principal, que é a música que ela fala de ser parte do seu mundo e tudo mais, que ela queria sair do mar e viver na terra. Tem uma frase que é muito interessante aqui, enquanto ela tá ali meio que admirando os seres humanos, ela fala de coisas que ela acha que os seres humanos são. E ela fala assim: eu aposto que eles não repreendem as suas filhas. Então, olha que coisa sutil, complicada. Porque coloca na cabecinha das crianças, principalmente dos adultos também, mas principalmente das crianças, que a repreensão é algo ruim. E repreensão não é briga, não é surra, tá? Não é você tá ali tendo uma família que vai te maltratar, ser tóxica com você, não é isso. Mas quantas vezes os limites, eles são colocados como não coloca o dedo na tomada, criança. Você vai levar um choque. E aí é praticamente isso que a Ariel tá demonstrando aqui. O pai tá colocando os limites para que ela tenha segurança, para que ela não morra, vamos dizer assim. Porque a gente pode ver nos filmes lá pra frente, também nos livros da Úrsula e tudo mais, que a Úrsula fez um negócio lá que acabou fazendo com que os humanos matassem a mãe dela, e aí deixa o Tritão com ódio dos humanos, e por causa da Úrsula também, os humanos com ódio das sereias, e aí meio que eles vão se matar se eles se encontrarem, porque um vai achar que o outro tá querendo matar eles, então eles vão se matar primeiro. Enfim, basicamente ele está ali fazendo o papel de proteger a sua filha, e ela tá pegando isso como algo ruim, como uma repreensão negativa. Desde quando uma mãe falar, um pai falar pra filha assim, não atravessa a rua correndo, porque tem carro, vai te matar. E ela vai dizer, não quero que meu pai me repreenda, não quero que meu pai brigue comigo, porque eu quero atravessar a rua correndo com os carros passando. Gente, é insanidade isso. Então é uma coisa pequenininha, mas planta na cabecinha de que a gente pode fazer qualquer insanidade que a gente vai se dar bem, que é isso que eles vão pregar no final do filme. Mas vamos continuar aqui, porque eles colocam um defeito aqui no Tritão que Deus não tem de maneira alguma. Porque essas leis, como eu falei, aqui no mundo da Ariel, tem um fundo lógico por causa da morte da mãe dela. Então o pai colocou essas leis por causa disso. Tem uma lógica, tem uma motivação nessas leis. Só que o pai não explica isso pra ela. Porque, pelo que se entende no live action, quando a mãe dela morreu, a Ariel era muito pequenininha. Então as irmãs entendem a motivação, as irmãs mais velhas, as 6 irmãs mais velhas, entendem a motivação disso. E olha que interessante, porque a explicação dessas 7 irmãs são para representar cada uma um dos 7 mares. Mas a gente também tem que entender que o 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então a perfeição, né, o número 7 tá querendo quebrar a regra?
Coisa estranha, né? Mas enfim, no live action elas vão dizer que a Ariel era muito pequenininha quando a mãe morreu e por isso, tipo, ela não lembra de muita coisa. Então elas entendem a motivação dessas leis. A Ariel não. Ela não entende porque ela não tem essa explicação, não se é explicado pra ela o que aconteceu pra que eles não pudessem mais ter esses contatos. O que é diferente do que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tinham a proibição de não comerem do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tinham a explicação lógica do porquê daquilo. Jesus ia todo dia conversar com eles no final do dia, os anjos estavam ali em comunhão com eles, conversando, comunicando, indicando, e eles contavam para Adão e Eva o que acontecia no céu, o que tinha acontecido no céu com a rebelião de Satanás. Então eles falavam, olha, fiquem atentos, porque essa árvore aqui, se vocês comerem dela, vocês vão morrer. Eles não conheciam a morte de verdade, eles não sabiam exatamente o que era a morte, mas eles sabiam que era algo ruim. Então eles sabiam, ó, isso aqui vai te matar. E fica atento, porque o inimigo que saiu lá do céu, que foi expulso do céu, ele pode acabar vindo aqui querer enganar vocês. Pode vir aqui querer te dissimular, coisa que também não fazem com a Ariel. Tem uma bruxa lula chamada Úrsula por aí que pode querer te enganar, toma cuidado com ela. Sabe, não tem essa explicação para ela, então coloca Deus como alguém que faz lei sem explicação, como um pai rígido que fala não pelo não, que não explica o porquê, coisa que na verdade aconteceu. Deus deu tudo de mão beijada para que eles não precisassem pecar. Enfim, acontece que ela vai e desobedece o pai e vai para a superfície para olhar o navio que estava passando por ali. E com isso, ela se apaixona pelo príncipe que ela vê lá e acaba que na tempestade que tem ali, o príncipe cai no mar tentando salvar o cachorro, se eu não me engano, e ela, em vez de matar ele, como acontece lá nas mitologias antigas, onde ela pega ele do barco e leva para as profundezas para matar ele, ela faz o contrário. Então coloca a sereia agora, que era um monstro, como a perfeitinha, como a salvadora, e salva ele daquele afogamento e fica ali e canta para ele, e ele se apaixona por ela. Mas isso não é nada mais, nada menos do que uma desculpa para desobedecer, uma desculpa para o pecado. Porque se o pai tinha falado não vá para a superfície, e ela vai para a superfície com uma questão boa, com uma motivação boa, isso diz, ainda bem que ela desobedeceu, não é mesmo? Porque se ela não tivesse desobedecido, o príncipe teria morrido, coitadinho dele. Então ela fez um papel bom, ela salvou o príncipe, foi bom ela ter desobedecido. Então, isso é muito perigoso, principalmente para colocar na cabecinha das crianças. Porque se tem algum momento em que a desobediência é boa, então talvez eu possa ir fazendo esses testes. Agora eu desobedeço um pouquinho, não foi tão bom, mas naquele momento eu posso desobedecer e pode sair algo bom disso. Então, assim, desobediência nunca vai ser bom, nunca vai ser certo, principalmente a desobediência a Deus. Claro, a gente pode desobedecer o mundo, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que é o nosso principal princípio, a gente pode sim vir a desobedecer. Então, se agora tem uma lei que você tem que matar o seu vizinho, por qualquer motivo que seja, você não vai fazer isso, você vai desobedecer essa lei, porque essa lei é uma lei que vai contra os princípios bíblicos, vai contra as leis de Deus. E a Bíblia é clara, não existe desculpa para o pecado. A verdade sobre os anjos, nas primeiras páginas, fala que se existisse uma desculpa para o pecado, meio que já não seria mais pecado, sabe? Não existe desculpa para o pecado, não existe uma justificativa para isso, não existe uma justificativa para a desobediência da Ariel para com o seu pai. Não existe justificativa para nós, como seres humanos, desobedecermos o nosso pai celestial. E aí, com isso, o pai vai lá, descobre, dá uma bronca nela, diz, não pode fazer isso, já falei, você vai morrer se fizer isso. E ela vai lá e faz o quê? Obedece o pai? Não, ela se rebela contra o pai e vai ter com a bruxa, vai ter com a Úrsula, que aqui, de maneira bem explícita, é uma representante do que Satanás é, assim, tipo, explicitamente. Ele faz realmente os pactos e te consome se você não paga aquilo que ele pediu. E a gente vê que Satanás, ele faz muita mistura. Porque ao mesmo tempo em que a própria Ariel é uma representação, sim, de demônios, vista de um ladinho bonzinho, porque a gente já viu a origem da sereia e tudo mais, porque ela tá desobedecendo, assim como Satanás fez no céu, ao mesmo tempo tem realmente a vilã mesmo, que é colocada também com uma aparência bem demoníaca também. Então você vê que Satanás, ele faz muita mistura e se coloca ali naquela história e coloca partes de Deus e faz uma mistura para justamente deixar a sua cabeça confusa. Mas você tá exagerando, ou então, isso não tem nada demais, tem coisas demais sim, e quando a gente vai analisar o que as próprias pessoas que estão envolvidas nessas coisas falam, a gente vê que sim, tem muita coisa espiritual envolvido, eles têm consciência, eles usam a Bíblia, entre aspas, de inspiração para fazer aquela miscelânea e te confundir. Assim ela vai ter com a Úrsula, porque já que o pai dela não queria ter pernas para ela ir para uma terra, conhecer mais o príncipe que ela se encantou e casar com o príncipe, então ela vai tentar conseguir isso de uma maneira mais ilícita, mais
dark, mais errada. E é muito engraçado que isso me lembrou muito aquela passagem em que o rei Saul vai ter com a necromante para tentar falar com o espírito de Samuel. Então, obviamente, não foi Samuel que apareceu para ele naquela aparição, foi um demônio fantasiado de Samuel. E isso foi um pecado, foi o que fez com que ele se perdesse de vez, foi o que fez com que o reino dele tivesse sido arrancado dele, assim, tipo, foi a lástima dele. E foi isso que ela fez aqui. Ela vai ter com essa que seria a necromante, talvez não, mas essa que seria realmente a pessoa que é bruxa, é envolvida com coisa errada. E é isso que ela faz, ela vai lá, pede as pernas e ela fala, claro, eu faço pra você, com certeza, eu sou boazinha agora, me arrependi das coisas erradas que eu fiz. E a gente vê que nas outras histórias paralelas, tanto no live action, tanto nesse livro aqui que fizeram, deixando ela boazinha, né, ela com uma justificativa pro erro dela, ela é a irmã do Tritão, então ela é aquela que foi expulsa porque fez alguma coisa de errado no passado, mas agora ela é boazinha, não me arrependi, eu tô aqui isolada, mas eu me arrependi, eu vou te ajudar sim, só que, então ela faz, né, toda aquela cara de boazinha e bota um mais, né, um só que no final. É do tipo, olha, eu vou te dar as pernas que você quer, porém você tem 3 dias pra isso. Você vai ter 3 dias de perna lá, ele tem que te dar uma bitoquinha, tem que te dar um beijinho, e aí você fica lá pra sempre, longe da sua família, você não vai poder mais voltar pro mar, porque você vai ficar com perna, então você vai morrer se você entrar aqui na Terra, porque você vai ser uma humana agora. Só que isso vai ter um preço. E no caso, seria a voz dela. No tempo que ela tivesse na Terra, ela não teria a voz. Só que lembra que ela cantou pro príncipe na hora de salvar ele? Foi isso que ficou na cabeça do príncipe, porque ele tava meio que desacordado ainda. Então ele só lembrava da voz dela. Então ela meio que dá aquilo ali, ela meio que vende a sua alma, entre aspas, pra Satanás, né, pra Úrsula, pra bruxa ali, em troca das pernas, em troca de algo que ela quer. E se em 3 dias ela não ganhasse a bitoquinha e virasse novamente uma sereia, ela não estaria livre, sabe? Ela também teria que pagar um preço, ela seria uma posse da bruxa. E isso, cara, é tão terrível de ser feito em um filme que deveria ser pra criança, em uma história que deveria ser pra criança, que a gente, olha que profundo isso, é isso que Satanás faz nos pactos. A pessoa vai lá, sei lá, quer fama, e ela vende a sua alma em troca daquela fama. E se por acaso, assim como no Gabriel Estevão, ele quer sair daquela situação, e o testemunho do Gabriel Estevão é maravilhoso, vai assistir depois, ela vai lá e toma a sua vida, você vai meio que morrer pra pertencer a Satanás, porque se você morre perdido, Satanás, entre aspas, ele se aposta daquilo ali como uma vitória. Claro, não vai ter vida após a morte no inferno pra que ele fique te perturbando pra sempre, infeliz, mas ele toma isso como uma glória, porque você perderia o céu. Você não, tá repreendido, mas a pessoa que vendeu a alma tá agora perdida pra sempre. E isso já é um alívio pra ele. Tipo, se eu não tô no céu, essa pessoa também não vai estar. E assim, meio que sempre vai ter uma coisa pra você pagar. Seja no momento em que você tem aquilo que você quer, ou seja no momento em que você não tem mais aquele prazo. Então, sempre tem alguma coisa que vai prejudicar a pessoa que foi buscar as coisas mundanas, né, no caso as pernas, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais prática. E aí na música da Úrsula, a gente vê uma coisa muito interessante aqui numa frase também. Ela fala assim, minha querida e bela menina, é isso que eu faço, é para isso que eu vivo, para ajudar os infelizes seres do mar como você, pobres almas que não têm a quem recorrer. Cara, eu não sei se você já percebeu a profundidade dessa frase. Como assim, pobres almas que não têm a quem recorrer? Nós temos a Deus para recorrer. Se nós realmente necessitamos de algo, Deus vai nos dar. Ele não nos deixa à mercê das coisas que necessitamos. Ele vai nos ajudar sim, ele vai estar ali, ó, passo a passo com a gente, ele vai nos cuidar, ele vai nos proteger, ele vai nos guiar. Nós temos sim a quem recorrer, a Ariel tinha sim a quem recorrer, ela tinha o pai para recorrer. Só que no caso eles colocam o pai ali como alguém mau, como alguém que não quer ajudar a Ariel nas prioridades, nas necessidades dela. Mas é justamente por isso, porque não era uma necessidade. Deus diz não quando não é uma necessidade pra gente. Tem coisa que vai nos matar se ele nos desse. Então ele não nos dá. A gente tem que confiar nisso. A gente tem que confiar no nosso Pai. Ele é nosso Pai amado. E ele nos zela, ele nos cuida. Nós temos sim a quem confiar. E nós não precisamos ser seres infelizes aqui na Terra. Nós precisamos ser seres que têm consciência do mal. Tem seres que só temos consciência de que aqui na Terra ainda não é o céu. Mas ainda assim nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. É profundo, é muito triste. E as histórias da Disney ficam cada vez mais pesadas. Por mais que você não tenha percebido até agora. Mas agora eu estou aqui abrindo teus olhos. Mas vai pesquisar com o Bereano também. Mas enfim, ela aparentemente consegue o que quer, ganha as pernas, super feliz, e sai e acaba se encontrando com o príncipe. Só que, nesse momento eu vou pegar uma parte do livro da Úrsula mesmo, e novamente eu digo, você não precisa ler essas coisas, você não precisa assistir essas coisas pra conseguir analisar, tá? Eu não vi o filme live action, eu não li esse livro, e eu tô conseguindo analisar tudo isso porque pessoas que leram já contaram isso pra gente na internet. Essa é uma breve pesquisa que você já consegue entender vários dos pontos negativos ali, e já consegue se proteger de não ter que assistir tais coisas.
Enfim, nesse livro aqui é basicamente a desculpa do porquê a Úrsula é má. Então ela é a irmã do Tritão, ela era tida como alguém que não era bonita, que não era bela, e o Tritão gostava da perfeição. Então ele vai e manda ela pra um porto de pescador, alguma coisa assim, pra meio que ela morrer ali, meio que pro pescador matar ela ali. Ah, uma lula, vamos comer, algum negócio assim, um monstro marinho, vamos matar. Só que acaba que ela cai nas mãos de um pescador caridoso que cuida e cria ela na terra como uma filha, alguma coisa assim, que aí ela vai e acaba voltando pro mar em determinado momento, meio que pra se vingar dessa crueldade, porque ela descobre que foi o irmão dela que tentou matar ela e blá blá blá, blá blá blá, e meio que vai se vingar, e com isso ela faz aquela armação de matar a mãe da Ariel. Então ela meio que faz uma tempestade lá num navio, e aí meio que na hora que a mãe da Ariel aparece, eles acham que ela que fez a tempestade, elas acham que ela que é um monstro e matam ela, e aí o Tritão fica com mais raiva dela ainda, e é meio que assim, essa é a justificativa para ela matar a mãe da Ariel, essa é a justificativa para ela ser má, e ao mesmo tempo tem uma outra historinha em que ela tinha feito um pacto com algum outro ser, com, não sei se era humano ou se era um ser do mar também que virou humano, mas a mãe do príncipe Eric encontra essa criança prestes a ser morta pela Úrsula e meio que ela não deixa a Úrsula matar a criança, ela meio que protege a criança, leva a criança pra si no momento em que a Úrsula ia tomar ela pra ficar pra sempre com ela, algo assim. Só que a Úrsula, nervosinha com isso, ela fala, tá bom, você vai ficar com essa criança, mas eu vou amaldiçoar que tá no seu ventre aí. Então ela vai e amaldiçoa o Eric, que tava na barriga da mãe. E aí o que acontece é que ela faz uma jogada que Satanás faz o tempo todo. Ela colocou um feitiço no Eric, que basicamente ele morreria caso ele beijasse alguma moça que não fosse o verdadeiro amor da vida dele. Aquela historinha de amor verdadeiro da Disney, então, se ele beijasse qualquer uma que não fosse o amor verdadeiro dele, ele morreria automaticamente. E aí, basicamente, ele é um filho adotivo também, acho que a mãe morre também, não sei, mas ele é um filho adotivo, alguma coisa assim, no reino, no filme live action e na história também. Sei lá, essas histórias elas são meio bagunçadas, algumas coisas que são numa história não são na outra, mas assim, vale a pena a gente no momento analisar tudo junto, que meio que se intercala mesmo tendo algumas coisinhas diferentes. E aí, com isso, ele tinha que casar, porque tinha que casar, tava chegando na idade que ele tinha que casar e tava todo mundo pressionando isso. E ele sabia, mas não sabia muito dessa história da mãe dele, dessa história do porquê que ele era amaldiçoado, mas ele sabia que ele não podia beijar porque senão ele ia morrer. Só que não era todo mundo que sabia isso. E aí ele meio que ficava enrolando, não, vou casar, vou conhecer a moça, vou, mas não quero casar com essa, não gostei dessa, tudo mais, porque tava tentando também achar o amor da vida dele. E automaticamente, quando ele viu a Ariel salvando ele, cantando, ele sentiu que ela era o amor da vida dele. Então, quando ele viu a Ariel no mar, ele falou assim, opa, eu acho que é ela, era você que me salvou, então você é meu amor verdadeiro. Então, ao mesmo tempo que ele estava realmente apaixonado, ele também teria ali a libertação da maldição dele. E automaticamente a Ariel, recebendo um beijo dele, teria também a libertação da maldição de ter que voltar pro mar. Só que ela estava sem voz, e ele se apaixonou por ela pela voz. Então, quando ela não conseguia falar, ele falou, então não é você. E aí ele falou assim, tipo, não vou nem gastar muito tempo aqui, porque como ela não é a moça que eu senti, que era o meu amor verdadeiro, se eu beijar ela, morri. Então não vai adiantar também, porque pra ela vai ser ruim, porque eu vou morrer também. Então olha como é que a Úrsula, ela é realmente uma figura ali satânica, porque ela faz esse joguinho. Ela sabia que a Ariel gostava do Eric, e ela sabia que o Eric tinha essa maldição que ela mesma colocou. Então ela fez o quê? Se ela tá sem voz, ele não beija ela. Então eu consigo os dois pra mim. Porque se ele beijar ela, ele vai morrer, já é minha. E se não beijar também é meu, porque tá livre ali, né, meu. E ela vai ser minha pra sempre, porque ela não tem voz. E ela também quer usar a Ariel nesse caso, tendo ela pra si, como uma refém, pra tentar fazer com que o Tritão dê pra ela o tridente dele, que é todo poderoso e tudo mais. Então é exatamente o que Satanás faz conosco. Primeiro, ele faz dois joguinhos, ele faz dois times, então um time aqui, um time ali, e bota pra brigar. Ela sabia que um meio que não ia quebrar a maldição do outro, então meio que ela fez aquele arranjo para os dois se darem mal, mas ao mesmo tempo ela ia pegar isso pra conseguir afetar o Tritão. E afetando o Tritão, ela pegaria, entre aspas, o bastão e seria a rainha toda poderosa dos mares. E o que Satanás faz quando ele faz esses pactos com as pessoas? Ele meio que pega essas pessoas como refém para jogar na cara de Deus, como eu falei. E quando joga na cara de Deus, ele meio que tá tentando fazer Deus perder, tenta usar a gente como reféns. Quando a pessoa tem reféns, né, o que ele faz? Eu quero algo em troca. Se você quer que essa pessoa viva, eu quero algo em troca. E Satanás ainda tem a esperança vã de tentar dominar o mundo, tentar dominar o planeta, o universo, mesmo sabendo que não vai conseguir. E meio que foi isso que aconteceu quando Jesus veio morrer na Terra, porque Satanás pegou através do pacto que Adão e Eva fez com ele, né, de comer a fruta. Então, mesmo que de maneira enganada,
porque todos os pactos são enganados. Ele não fala a verdade, ele não fala todas as letrinhas miúdas para as pessoas. Ela não falou pra Ariel que o Eric tinha o outro feitiço lá, que se ele não ouvisse a voz dela, ele não ia beijar ela. Sabe, ela faz essas coisinhas assim como Satanás. Então ele foi lá, enganou Adão e Eva, fez aquele pacto ali usando de má fé, e pegou Adão e Eva e toda a humanidade como refém. E aí o que ele falou pra Deus foi, ou você me deixa entrar no céu e continua mantendo eles vivos, porque se eu não posso entrar no céu, eles também não podem continuar vivos. A gente já falou isso naquele vídeo da Páscoa. Mas ao mesmo tempo, se você matar eles, então você é um Deus cruel. E aí tem toda aquela história do plano da redenção, que esse vídeo aqui eu já expliquei de maneira assim que me fez chorar, onde Deus realmente se entrega, só que como ele é o Todo-Poderoso, ele consegue ainda vencer todo o mal e vencer a morte e nos salva e ao mesmo tempo não entrega o bastão para Satanás. E aí, voltando aqui para a história, é basicamente isso que ela queria fazer. Queria pegar o poder e se vingar de tudo e de todos novamente, porque é tudo isso que os vilões sabem fazer, se vingar de tudo e todos, porque eles têm uma justificativa para isso, de acordo com os livros dos vilões. E a gente passa para outro ponto que, embora ele não achasse que ela era quem ela era mesmo, que ela era o verdadeiro amor dele, ele também gostou dela. Ele achou ela muito legal e levou ela pro castelo pra vestir ela e tudo mais. E meio que ela começa, assim como a Cinderela no filme 2, um mini ensaio, assim, uma mini lição de etiqueta. Então, ela usava o garfo pra pentear o cabelo, ela agora entende que o garfo é pra comer. Só que, lembra de uma coisa? Quando ela tava no fundo do mar, ela não gostava de regras, das regras do castelo, das regras do reino. E ela continua não gostando aqui na Terra. Então ela achava que a vida na Terra ia ser tudo mil maravilhas, festa pra todo lado, fazer o que eu quiser. Ela começou a ter que seguir algumas regras de etiqueta. E ela não estava gostando muito disso. E aí é isso que uma das músicas vai falar também, olha só. O que somos? Só comida? Como acreditar? Agora não tem mais saída. Eu vou ter que me levantar. Sinto que a roupa vai me esmagar e eu nem respiro. Quem sabe um dia eu vou me acostumar. Acho que eu me viro. Aí a música continua. Basicamente, tá fazendo referência às roupas de espartilho, que as pessoas cismam em colocar como as vilãs das mulheres. Ai, como as mulheres eram reprimidas quando tinham que usar espartilho, porque segurava tanto que não dava pra respirar. Eu acho que eu já falei isso em alguns outros momentos, mas assim, espartilho era basicamente a roupa de baixo, era para ser confortável, era para dar sustentação, era para ajudar na postura, não era para prender a respiração das pessoas, tá? Não era para isso. Claro que tiveram pessoas que, por vaidade, apertaram demais para ter uma cinturinha a mais e ficaram sem ar, mas não era a regra. E aí ela coloca isso novamente como essa etiqueta chatinha, que temos que seguir as regras do castelo, ficar em roupas que são apertadas e blá 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 blá, isso é tudo muito ruim, muito prejudicial e muito chato, porque gostaria de ser livre e tudo mais. Então, mesmo ela indo para um lugar onde ela achava que ia ser livre, ela não estava se sentindo livre, porque a vida é feita de regras. Existem regras de convivência, existem as regras dos 10 mandamentos, existem regras de trânsito. Imagina se cada um fizesse o que quisesse nos trânsitos. Todo mundo já tinha morrido, não é mesmo? E aí a gente volta lá pra Úrsula no fundo do mar, e aí ela vê que tá dando certo, o príncipe não beija ela, e ela também vai lá e faz de tudo para que ele realmente não beije. Então manda os capangas dela lá para derrubarem o barquinho quando eles estavam prestes a se beijar, para que ela não quebrasse a maldição. E, no caso, a Úrsula sabia que as duas maldições não seriam quebradas se isso acontecesse. E o que ela faz? Ela pega a voz da Ariel, que seria, no caso, a alma dela aqui, que seria aquilo que fez com que o Eric soubesse que ela era o amor da vida dele, e se transfigura, assim como Satanás faz. Gente, é muito explícita essas coisas, só que a gente às vezes está tão enfeitiçado que não percebe. Então, o que ela faz é basicamente se transfigurar em um anjo de luz, vamos dizer assim. É o que Satanás faz. Ele tem aquela aparência horrenda dele, mas ele se transfigura de anjo de luz para enganar. E ela se transforma em uma outra personagem, que seria a Vanessa, que seria a versão bonitinha dela, e usa a voz da Ariel para enfeitiçar o príncipe Eric. E o príncipe, estando enfeitiçado, acaba deixando a Ariel de lado naqueles meio-dia ali e acaba planejando se casar com ela logo. Porque na cabeça dele enfeitiçado, primeiro que ele estava enfeitiçado, ele não estava prestando atenção em nada. Segundo que, tecnicamente, se ela tinha a voz, ela é que salvou ele. Ah, mas o cabelo é diferente. Tem uma explicação, né, de que quando ela estava contra o sol, o cabelo vermelho dela ficou marrom e por isso que o dessa vilã, o cabelo também é marrom. E aí, basicamente, ele fala assim, não, pô, então foi ela, se tá com a voz, então foi ela. A Ariel é legal, mas ela não tem a voz de quem me salvou, de que eu sei que é a minha alma gêmea. Essa daqui, eu não lembro muito bem dela, mas tem o cabelo parecido com o que eu vi ali, né? A aparência nem tanto, mas o cabelo tá meio escurinho ali, né? Por causa do contraste do sol. E a voz é exatamente igual, então é ela, então vamos casar logo, porque ele casando logo, ele resolvia a questão de estar sendo pressionado para casar e também se libertava da maldição que poderia
matar ele se uma menina viesse beijar ele sem a permissão dele. E só que a Úrsula, sabendo disso, ela meio que teria o pagamento das duas maldições, dos dois contratos que ela fez. Ela estaria com o príncipe morto e estaria com a Ariel para sempre, para conseguir o que ela queria lá com o Tritão. Então ela faz assim como Satanás faz, quebra o contrato da parte dele e pega o pagamento do contrato quebrado da parte do outro. Só que aí acontece aquela reviravolta maravilhosa que acontece em todas as histórias, em que tem um herói, em que a Ariel é avisada pelos amigos animais dela, um siri e um papagaio. Não é papagaio não, né? Aquilo ali é um pelicano. Não? Enfim, ela recebe lá o anúncio através dos bichinhos que ela conversa, porque pra variar a princesa da Disney conversa com o bispo, que é doida, e aí ela vai e corre até o príncipe e arranca o colarzinho da Vanessa, porque ela entendeu, através dos animais dela, que ele não estava apaixonado pela Vanessa, mas sim ela tinha enfeitiçado ele, e eles viram através do espelho, que revelou quem ela era de verdade, que ela, na verdade, era quem era a Úrsula. E aí ela vai lá, corre e consegue arrancar o colar, quebrar, e a voz volta pra ela. E aí o príncipe fala, ai, como que eu não percebi? Eu devia ter percebido, mas eu estava enfeitiçado. E aí ela fala, não, tudo bem, mas eu quero te contar a verdade, quem eu sou. Aí quando ela vai contar a verdade, ele fala, não, tudo bem, mas eu queria dar uma bitoquinha logo nela. E seria muito bom, porque aí ela ficaria humana pra sempre, e ele estaria livre de morrer, porque agora ele sabia que ela era quem era, que devia ser e tudo mais. É confuso, mas as histórias da Disney são confusas. Só que não dá tempo, porque o sol estava se pondo no terceiro dia. E aí a Úrsula se transforma em Úrsula novamente e fala, haha, não dá tempo, agora já era. Aí toma a Ariel e leva para o fundo do mar, né? Pega ela. Só que o Tritão, para salvar a filha, vai e se entrega por ela. Fala, não, ó, pode ficar com o meu poder, faz o que quiser comigo, me tenha para você e deixa minha filha em paz. O que eu quero é você. Eu quero te ver sofrer o que eu sofri todos esses anos. E a filha do grande rei dos mares é uma verdadeira preciosidade. Pobre coração infeliz. Vamos, meninos! Não consigo. Chocante, não é? Como eu sou muito gentil, vou ajudar meu irmãozinho. O que acha de trocarmos? A sua preciosa Ariel vale quanto? Só que tem dois pontinhos que eu gostaria de falar. Quando Satanás se transformou Satanás e falou para os anjos no céu, me sigam porque minha lei é melhor do que a lei de Deus, ele falou assim, só tem uma questão, tem uma condição. Foi basicamente o que aconteceu. Vocês vão ser expulsos comigo e nunca mais vão poder voltar para casa. E foi isso que a Úrsula falou para Ariel quando ela fez o contrato. Você vai ficar lá depois dos 3 dias, depois que ele te der o beijinho, e você nunca mais vai poder voltar para casa. E ela falou, não, como assim? Mas eu nunca mais vou poder ver meu pai, vou poder ver minhas irmãs, nunca mais vou vir aqui no mar. E ela falou, não, você nunca mais vai poder vir. Por quê? Escolhas devem ser feitas. Você quer uma coisa, você não vai ter a outra. E, gente, foi isso que Satanás fez. Ele falou assim, eu escolho. Vocês querem ficar aí no céu, fica. Mas o melhor tá aqui comigo, né? Não digo nada, mas o melhor tá aqui comigo. A gente sabe que não tava. Mas vocês nunca mais vão poder voltar. São paralelos muito escondidinhos. Nem tão escondidos assim, mas que são muito tristes, porque contam a história de uma realidade sem a salvação, praticamente. Porque eles não contam a parte da salvação, até porque o pai aqui se entrega pela Ariel. Só que em nenhum momento ele entregou os poderes para Satanás. Esse é o ponto, sabe? Realmente Deus, ele se entregou, ele mandou o seu Filho amado para se entregar por nós, para morrer por nós na cruz, para nos dar a vida novamente, mas ele não entregou os poderes a Satanás, sabe? Realmente, o poder aqui da Terra, temporariamente, está na mão de Satanás, porque Adão e Eva passou para eles no momento em que comeram do fruto, mas Deus jamais passou, porque ele não é mais fraco do que Satanás. Então, entre aspas, não deveria ser mais fraco do que a bruxa do mar. Ele devia conseguir vencer isso com o plano da redenção, em que permaneceria sendo Deus e que ao mesmo tempo conseguiria salvar a sua filha e ao mesmo tempo conseguiria derrotar a Úrsula. Só que aquele ali é uma representação falha de Deus. Tem a parte de que faz as regras, mas não tem a parte do poder
onipresente, onisciente, onipotente, que faz com que ele possa fazer isso, como Deus fez. Ele achou uma solução que não quebraria as regras, mas que nos salvaria, que manteria ele no poder e que derrotaria Satanás. E aí, com o Tritão preso, inapto, sem poder, o que acontece é que os seres humanos, no caso Ariel e Eric, derrotam a bruxa. E a gente não tem poder para derrotar Satanás por nossas próprias forças. E é isso que ele quer que a gente pense. Porque ele consegue nos vencer muito mais fácil. Se ele consegue fazer com que nós pensemos que conseguimos derrotar ele sem Deus, ele vai acabar nos derrotando sem que a gente nem perceba. E eles acabam conseguindo fazer com que o Tritão volte à vida ali, tenha uma ressurreição. Só que olha que errado. As criaturas é que salvaram o Criador. E não é isso que acontece na história do plano da redenção. Não é isso que vai acontecer. E a gente sempre tem essa questão da justiça pelas próprias mãos, de que nós somos os heróis. Os filmes sempre colocam isso. Você é o herói, você é o personagem principal, você vai conseguir vencer. Sendo que nós não conseguimos fazer nada sozinhos, muito menos vencer a Satanás. E aí vem um ponto, assim, muito importante dessa história. Porque agora o Tritão tá vivo, de novo, e ele permite com que Ariel fique na Terra, ele dá o poder pra Ariel ali, ele dá a magiazinha ali pra Ariel ganhar as pernas, só que tem um grande porém, ela não se arrepende. Ela não se arrependeu de nada que ela fez, ela não se arrependeu de ter desobedecido, ela não se arrependeu de ter se envolvido ali com a bruxa, ela não pede perdão por nada, e ela continua ganhando o capricho que ela queria ter. Então o que aconteceu aqui é que as regras foram mudadas, depois da ressurreição as regras foram mudadas, coisa que nunca aconteceu. E é isso que Satanás prega até hoje, dizendo a lei foi abolida na cruz. Não, a lei não foi abolida na cruz. Então não, ela não devia poder ficar na terra, né, continuar desobedecendo só porque o Tritão foi ressuscitado, sabe? Então basicamente o que acontece aqui é que eles param, olham e falam, olha, não tem problema desobedecer. Porque depois vai estar tudo bem, não tem problema trocar as regras. Porque afinal, sabe, o legislador se enganou, não era tão ruim estar aqui na Terra, não era tão ruim você desobedecer. A lei que ele fez não tinha sentido. Só que a lei que Deus faz tem sentido. E a lei que Deus faz não pode ser mudada justamente porque tem sentido. E porque se for mudada, vai te matar. Não tem redenção nessa história. Pelo contrário, tem a redenção do Pai, tem a redenção do Rei, tem a redenção daquele que representa a Deus nessa história. Que ele fala, não, fui eu que errei, eu que não vi que aquilo ali era bom pra você. Sendo que se Deus fala que uma coisa não é bom pra você, aquilo não é bom pra você. E na história, tudo bem, o Eric pode ser um bom marido pra Ariel, mas só que na vida real isso não acontece. Se Deus falou que algo não é bom, aquilo ali não vai ser bom. Nunca. Jamais. Nunca mesmo. Jamais. Então, a Disney praticamente prega isso a todo momento. Tudo bem seguir o seu próprio coração, mesmo que ele seja enganoso, como a Bíblia diz. Tudo bem, porque na verdade quem pode ter se enganado é o legislador, é Deus. Então, faz o que tu quiseres. E aí a história se finda aqui, sem redenção, sem arrependimento nenhum, e sem arrependimento de pecados não há salvação, não é mesmo? E basicamente os dois reinos se unem. E é um pouco estranho isso, né? Porque Deus, ele realmente quer unir os homens a ele novamente, mas não é dessa forma, sabe? Não é sem redenção. Quando Jesus morreu na cruz, era para religar as pessoas a Deus. Trazer novamente, construir aquela ponte, mas com perdão e arrependimento de pecados. Coisa que não acontece nessa história. Agora tá na onda, né, de fazer o vilão como personagem principal, contar o lado do vilão, então basicamente a gente começa a ficar com peninha dos vilões, então basicamente a gente começaria a ficar com peninha de Satanás, tentando achar uma justificativa pra ele ter pecado, e tentar achar uma justificativa pra que ele não seja tão ruim assim, sendo que não há justificativa pro que ele fez. O que ele fez foi 100% errado, sem escrúpulos. Então esses livros são, assim, um perigo maior do que essas historinhas aqui mesmo poderiam ser, e todas essas histórias juntas, né, live action, livro, histórias paralelas, desenho original, né, oficial, misticismo no passado, tudo isso é uma bomba relógio muito complicada pra gente. E é isso, eu falei demais. Mais de uma hora, eu tô com sede, tô com fome, e eu vou deixar vocês aqui, porque eu não consigo mais falar, tô cansada. Mas eu espero de verdade que vocês possam ter ponderado tudo isso. Pesquisem por vocês mesmos, sejam como Berean. Enfim, fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos vossos corações. Fiquem atentos, vigilantes, porque Satanás é o leão que ruge em derredor buscando a quem possa tragar. E se você bobear, ele vai te tragar. Eu espero que isso não aconteça. Deixe a sua inscrição aqui no canal, sua curtida, seu comentário. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se alertar. É isso, eu tô com fome. Fiquem com a graça e a paz de Jesus Cristo em cada um dos vossos corações. Até o próximo vídeo. Tchau! Ai, eu não quero fazer parte desse mundo, não. Mas do céu, sim. Tem os corais e tudo mais, não coral do mar, né? Coral de cantar e tudo mais no mar, então são corais do mar também. Mas ela